Salve, salve meus amigos, vamos dar início agora a mais um novo vídeo e o tema de hoje é exatamente esse que está na sua tela, controle de convencionalidade. Dá um like no nosso vídeo, dá um like no nosso canal, siga para receber as notificações de novos vídeos, conheça o nosso Instagram e anote meu e-mail. Eventual dúvida, só entrar em contato que a gente bate um papo e tira aí as suas dúvidas sobre o tema, sobre estudo para concurso, beleza? Tamo junto meus amigos, vamos lá. Controle de convencionalidade. Professor, essa é uma pergunta que eu sempre recebo. Controle de convencionalidade é um tema de direitos humanos ou um tema de direito constitucional? Respondo para vocês. Dos dois. É um tema que já foi pedido em concurso dentro de controle, dentro de direito constitucional, tanto dentro de direitos humanos. Mais comum é verdade em direitos humanos, mas também presente em direito constitucional, porque os tratados internacionais podem ter natureza de quê? De norma constitucional. Né? Então, aproximando aí o estudo do direito constitucional propriamente dito, beleza? Vamos então entrar propriamente no estudo do controle de convencionalidade, só que um tema que precede o estudo do controle de convencionalidade é exatamente a natureza jurídica dos tratados internacionais de direitos humanos. Vamos lá, pessoal. Nós temos aqui um marco temporal que ele é relevantíssimo no estudo do tema. Emenda Constitucional 45 de 2004. Até a Emenda Constitucional 45 de 2004, o Supremo Tribunal Federal tinha uma posição pacífica de que os tratados internacionais tinham natureza de lei ordinária. Os tratados internacionais todos, tivessem ou não, versassem ou não sobre direitos humanos. Então, era um tema bem pacífico na jurisprudência, apesar de ter fortes críticas da doutrina à época, é verdade. Contudo, a Emenda Constitucional 45 de 2004 inseriu na Constituição o artigo 5º, parágrafo 3º. Artigo 5º, parágrafo 3º. O artigo 5º, parágrafo 3º, em breve síntese, ele possibilitou que os tratados internacionais de direitos humanos que passassem pelo rito das emendas constitucionais tivessem, via de consequência, natureza de norma constitucional. Junto dessa emenda constitucional, o STF avançou no estudo do tema e rechaçou a natureza jurídica de lei ordinária no que diz respeito aos tratados internacionais de direitos humanos. Então, após a Emenda Constitucional 45 de 2004, vamos colocar ela aqui de novo, de 2004, o STF seguiu dois caminhos, e essa é a parte onde todo mundo ainda sabe. Se passasse pelo rito do artigo 3º, artigo 5º, parágrafo 3º, desculpa, teria então natureza de norma constitucional. E o STF, caso não passasse pelo rito do artigo 5º, parágrafo 3º, ele teria o que? Natureza supralegal, que é essa que está aqui no item 3. Professor, que é uma natureza supralegal? A natureza supralegal é aquela, de acordo com o STF, que está abaixo da Constituição, a Constituição está em cima e as demais leis estão embaixo. Então ela é supralegal, ela está acima das demais constituições e ela está abaixo da norma constitucional. Quer ver? Vamos fazer aqui um esquemazinho só para vocês não se esquecerem mais dessa estrutura. É como se houvesse uma nova estrutura piramidal no Brasil, como vários professores falaram, né? No topo nós temos a Constituição, abaixo nós temos os tratados de natureza supralegal e abaixo as demais leis. Tá bom? Então, essa é a ideia da natureza supralegal. Professor, todos os tratados internacionais serão então neste nível de hierarquia? Cuidado, a resposta é não. Por que não? Porque é possível que os tratados internacionais tenham o quê? Natureza de norma constitucional. Quando o tratado tiver natureza de norma constitucional, ele será para todos os fins o quê?
natureza será para todos os fins norma constitucional, estando no ápice da estrutura hierárquica do ordenamento jurídico brasileiro. Só os tratados de natureza supralegal estarão nesse meio termo aí entre Constituição e leis, beleza? Esse conteúdo ele é necessário para nós entrarmos propriamente no estudo do controle de convencionalidade. Eu vou te mostrar daqui a pouco por quê, tá? Vamos entender uma seguinte premissa que eu preciso que fique muito bem alinhada na sua cabeça. O que acontece? Todos os tratados internacionais de direitos humanos que tiverem natureza constitucional, eles seguirão os mesmos parâmetros do controle de constitucionalidade. Os tratados internacionais de direitos humanos com natureza supralegal não seguirão os parâmetros do controle de constitucionalidade. Anota isso no seu caderno, porque isso vai resolver todos os problemas que vão aparecer de agora em diante no vídeo e por essa sistemática você vai resolver, beleza? Vamos lá então, pessoal, para o nosso próximo slide. Controle de convencionalidade. O que é controle de convencionalidade? Pessoal, o controle de convencionalidade, ele possibilita o controle pelo Poder Judiciário de toda a legislação pátria acerca da compatibilidade da legislação com os tratados internacionais de direitos humanos, somente de direitos humanos. Então, o controle de convencionalidade, ele vai inaugurar o que a doutrina chama hoje de dupla compatibilidade vertical material. Sim, esse termo já foi pedido em concurso porque consta do voto do ministro, né? Como assim, professor? Dupla compatibilidade vertical material. Todas as leis produzidas no Brasil, elas têm que ter uma compatibilidade, como sempre aconteceu, com a Constituição. Só que agora, além da Constituição, a compatibilidade ela tem que ser também com os tratados internacionais de direitos humanos. E essa compatibilidade, ela é material, ela é de conteúdo, ela não é de forma. A dupla compatibilidade é de conteúdo, não de forma. Por que, professor, não é de forma? Muito simples a resposta para essa questão. Por que não é de forma? Pensem comigo. Onde que está, o único local onde está previsto a questão relativa ao procedimento de criação da legislação brasileira. Todo procedimento de criação de legislação está previsto única e exclusivamente na Constituição Federal. Ele não está previsto em tratados internacionais. Exatamente por isso, meus amigos, que a compatibilidade formal ela só acontece das leis em face de quem? Da Constituição. Beleza? Então, o controle de convencionalidade ela possibilita a análise da compatibilidade das leis brasileiras com os tratados internacionais de direitos humanos, inaugurando no Brasil a chamada dupla compatibilidade vertical material, já que, no que diz respeito ao conteúdo, toda lei produzida deve estar em consonância com a Constituição e com os tratados internacionais de direitos humanos. Conceituado o controle de convencionalidade, vamos agora avançar no estudo do tema e compreender um detalhe que eu considero relevantíssimo, tá? Qual é o plano de atuação do controle de convencionalidade? Pessoal, o que acontece? Vamos lá. No controle de constitucionalidade, deixa eu fazer aqui plano de atuação, controle de convencionalidade versus controle de constitucionalidade.
No controle de constitucionalidade, sempre foi muito pacífico a questão relativa ao plano de atuação das normas, né? Ao plano de atuação do controle de convencionalidade das normas. Sempre que o Supremo Tribunal declara a inconstitucionalidade de uma norma, sempre que o STF declara essa inconstitucionalidade, o STF declara que a norma ela é inválida. Vocês lembram do plano de atuação das normas? Existência, validade e eficácia? Então, a controle de convencionalidade ele incide no plano de o controle de constitucionalidade ele incide no plano de validade da norma. Então aqui nós temos o plano de validade. Professor, e o controle de convencionalidade? O controle de convencionalidade, o STF deixou claro que a incompatibilidade no âmbito do controle de convencionalidade, ele diz respeito a uma questão relativa a uma consequência suspensão das normas no âmbito do direito brasileiro. Ou seja, diferente do controle de convencionalidade, diferente do controle de constitucionalidade, que atua no plano de validade, o controle de convencionalidade atua no plano de eficácia da norma. Observem o seguinte, e aqui eu abro uma observação. O âmbito da teoria da recepção, no âmbito da teoria da recepção, lembra quando a gente cria uma nova Constituição e a Constituição ela tem que verificar a compatibilidade das leis antigas com o novo ordenamento jurídico? O plano de atuação da teoria da recepção é no plano de existência da norma, ou seja, norma não recepcionada é norma revogada. Controle de constitucionalidade, nós temos que é um plano de validade, norma que não é provida de validade, é uma norma inválida. E no plano de eficácia, o STF, só uma observação aqui sobre a questão do plano de eficácia, para isso ficar mais claro no que diz respeito a questões históricas. Inicialmente, o STF não tinha deixado muito claro, isso decorria da interpretação dos votos, e alguns dos doutrinadores se posicionaram nesse sentido, que o plano de eficácia, o controle de convencionalidade, se alinhava à teoria da recepção, no sentido de que a incompatibilidade dos tratados internacionais de direitos humanos com a legislação pátria importaria necessariamente na revogação da legislação que fosse contrária, atuando como se fosse uma teoria da recepção, atuando, portanto, no plano de existência das normas. O STJ, em julgados mais recentes, adentrando de forma mais clara no estudo do tema, ele colocou de forma correta, acredito eu, que incide no plano de eficácia. Então, uma vez que o tratado entra no direito brasileiro, as leis brasileiras têm a sua eficácia suspensa. As leis brasileiras têm a sua eficácia suspensa. E com a eficácia suspensa, deixa eu colocar aqui para baixo para ficar mais fácil, que eu vou ter que utilizar mais espaço, tem a sua eficácia suspensa. Por quê? Se em algum momento o Brasil deixar de ser signatário daquele tratado, as leis voltariam à vida e voltariam a ter eficácia, na verdade. A eficácia das leis voltariam e o tratado então não mais seria cumprido, voltando automaticamente com a denúncia do tratado a eficácia das normas brasileiras em relação às leis brasileiras. Então, os tratados internacionais de direitos humanos inicialmente suspendem a eficácia da legislação brasileira no que for contrário, e no futuro, caso o Brasil não mais seja signatário daquele tratado, a legislação brasileira voltaria a ter eficácia. A lógica seria essa no que diz respeito ao plano de atuação da compatibilidade
entre a legislação brasileira e os tratados internacionais de direitos humanos, beleza? Seguindo então agora, meus amigos, vamos falar sobre controle difuso de convencionalidade. Controle difuso de convencionalidade é aquele que é feito por todos os magistrados. Tal como no controle difuso de constitucionalidade, todos os magistrados possuem poder, né? Então, é aquele que é feito de forma difusa por qualquer membro do judiciário. A questão acontece aqui é o seguinte, e aí já indo para a segunda questão sobre o tema. O controle difuso, seja de constitucionalidade, seja de convencionalidade, ele é feito pelo juiz de primeira instância, pode haver recurso e chegar no tribunal. Chegando no tribunal, aplica-se ou não aplica-se a cláusula de reserva de plenário, artigo 97 da Constituição. Professor, o que é a cláusula de reserva de plenário? O tribunal só poderá declarar inconstitucional uma lei, né, se pelo pleno ou órgão especial, ou seja, uma turma, uma sessão de um tribunal não tem competência para declarar a inconstitucionalidade de uma norma. A questão é, esse artigo 97 aplica-se ou não se aplica a cláusula de reserva de plenário? Sobre o tema, nós já temos jurisprudência do STJ. Vamos lá agora entender a situação. A resposta aqui, ela depende. Lembra que eu falei com vocês logo no início do vídeo para vocês diferenciarem a questão dos tratados internacionais de direitos humanos com natureza constitucional, que segue a lógica do controle de constitucionalidade, e os tratados internacionais de direitos de natureza supralegal, que não vai seguir essa lógica? A partir de agora nós vamos começar a trazer esse cenário para essa aplicação teórica, beleza? Então, meus amigos, vamos lá. Aplica-se a cláusula de reserva de plenário quando a situação chega a um tribunal se o tratado internacional tiver natureza de norma constitucional, segue a lógica do quê? Do controle de constitucionalidade. Então, a cláusula de reserva de plenário será o quê? Aplicada. Se o tratado internacional tiver natureza supralegal, de acordo com o STJ, não se aplica. O STJ fixou tal entendimento naquele caso envolvendo desacato. Lembra, inicialmente, uma turma do STJ afirmou que o desacato era inconvencional. Ele violava o Pacto de São José da Costa Rica. O Pacto de São José da Costa Rica tem natureza de quê? De norma de natureza supralegal. E uma turma do STJ declarou a sua inconvencionalidade. E depois, posteriormente, a seção do STJ, em sede de recurso, declarou o desacato convencional e tudo voltou ao que era antes. Observem que tanto um quanto o outro foi feito por órgãos que não o pleno ou órgão especial, demonstrando o entendimento do STJ de que o controle de convencionalidade de norma supralegal não segue a mesma sistemática do controle de convencionalidade, portanto, não se aplicando a cláusula de reserva de plenário. Beleza? Essa mesma lógica aplica-se para o artigo 5210 da Constituição Federal. Professor, o que é o artigo 5210 da Constituição Federal? O Senado, é atribuição do Senado suspender a lei declarada inconstitucional pelo STF no todo ou em parte, né? Então, essa é a atribuição do Senado em sede de controle de constitucionalidade. Sobre o tema, observem o seguinte: nós não temos ainda a posição do Supremo Tribunal Federal sobre o assunto. Mas, seguindo essa mesma lógica de cima e aplicando embaixo, nós temos que, se o Tratado Internacional de Direitos Humanos tiver natureza de norma constitucional, será assim, como já é hoje, né, aplicado 5210. Havendo norma de supralegal, não se aplicaria.
Não vou entrar aqui na polêmica envolvendo 5210, a questão da mutação constitucional, né? E toda aquela questão da abstratização do controle difuso. Tenho um completo conhecimento do tema envolvendo isso daí, isso é o tema para o próximo vídeo, para o futuro vídeo. Mas observem o detalhe no que diz respeito às distinções em sendo norma constitucional, de natureza constitucional ou de natureza supralegal no âmbito do que? Do controle difuso de constitucionalidade. Beleza? Meus amigos, vamos avançar agora para o estudo propriamente do controle concentrado de constitucionalidade. No âmbito do controle concentrado de constitucionalidade, o controle concentrado ele é feito por quem? Pelo Supremo Tribunal Federal. É possível o controle concentrado de constitucionalidade pelo TJ? Não. Somente o Supremo Tribunal Federal. Professor, o que é o controle concentrado de convencionalidade? Pessoal, observem o seguinte. O controle concentrado de convencionalidade é exatamente a mesma coisa que controle concentrado de constitucionalidade. Nós estamos falando aí da ADI, ADC, ADPF, todas as ações do controle concentrado de convencionalidade, entendeu? Então nós temos aqui ADI, ADC, ADPF e toda aquela lógica que a gente estuda dentro de controle de constitucionalidade sendo aqui perfeitamente aplicável. E a questão é, o que eu posso utilizar no controle de convencionalidade para declarar inconvencional em sede de controle concentrado? Todos os tratados internacionais de direitos humanos? Não. Somente os tratados internacionais de direitos humanos de natureza constitucional. Os que tiverem natureza supralegal, não é possível provocar o STF, pelo menos até hoje não temos nenhum precedente nesse sentido, mas tudo indica que não será possível fazer esse controle em sede de controle concentrado de convencionalidade. Observe o seguinte, sempre que o controle de convencionalidade for de norma de natureza constitucional, obrigatoriamente tudo que você estuda em controle concentrado será também controle de convencionalidade. Todos os estudos, todos os detalhes, entendeu? Então, muita atenção para esse detalhe. E exatamente por isso que se fala que nos tratados internacionais de direitos humanos existe exatamente a mesma coisa, controle de convencionalidade e controle de constitucionalidade. Não existe distinção de estudo entre um tema e outro. Por quê? Porque essas normas têm ao mesmo tempo natureza constitucional e são igualmente o que? Tratados internacionais de direitos humanos. Por isso que elas são igualmente controle de constitucionalidade e controle de convencionalidade. Ah, professor, quais são os tratados internacionais de direitos humanos que têm hoje natureza constitucional? Esse é um ponto que sempre é acrescido. Até um tempo atrás eram somente os tratados que versavam sobre pessoas, sobre portadores de deficiência, né? E o seu protocolo facultativo. Como que eu descubro quais são os tratados? Vou te dar uma dica que você sempre, por meio dessa dica, vai ter condições de saber quais são esses tratados. Você vai no Google e vai jogar Constituição Federal, Planalto. Primeiro link é exatamente a Constituição Federal do site do Planalto. Você vai entrar lá, logo no início vai ter atos normativos aprovados pelo artigo 5º, parágrafo 3º. Clica ali. Ali vão ter todos os tratados internacionais de direitos humanos com natureza de norma constitucional. Beleza? Meus amigos, então a gente finaliza por aqui. Eu agradeço, pode anotar meu e-mail aí que a gente responde as dúvidas que vocês ficaram desse vídeo, tá bom? E é isso aí. Pode mandar sugestão, pode mandar o que vocês quiserem sobre o tema que a gente vai trabalhando junto, a gente vai caminhando junto, beleza? Grande abraço e até a próxima. Espero que tenham gostado.